E aí galera do nono ano, beleza? Hoje então nós vamos dar continuidade das nossas aulas de história, da nossa viagem por diversas épocas do passado. E nas nossas últimas aulas nós estávamos estudando sobre o período da Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos atividades em cima do livro, atividades envolvendo o documentário, e hoje a gente entra num próximo tema. Esse próximo tema é o tema 3 de vocês do livro, que está lá na página 63. E o nome desse tema é Guerra e Revolução na Rússia, certo? Hoje, então, o que a gente vai começar a falar é de um dos episódios mais importantes do século XX, que foi a Revolução Russa, lá de 1917. Né? Tá curioso para saber o que foi a Revolução Russa? Né? Então vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho, certo? Primeira coisa que eu tenho que avisar para vocês é que essa é a nossa primeira de 2 aulas sobre esse tema. Então hoje a gente vai entender um pouquinho o começo da história dessa Revolução Russa e na próxima aula a gente vai continuar, beleza? Bom, primeira coisa, né? O que vocês sabem sobre a Rússia? Agora a gente não tá na aula juntos, né? Mas eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho em tudo que vocês já ouviram falar, tudo que vocês sabem sobre esse país. Bom, a Rússia, ela tem é o país que tem o maior território, né, de todos, né? Uma vastíssima extensão territorial. Tem no mapa de vocês que tá no material, na apostila, né? E ele vai lá desde o extremo oriente, né? Desde lá pertinho da Coreia, do Japão, né? Lá no extremo oriente. E a Rússia, ela se expande até a Europa Oriental. E ela vai desde lá na região mais perto, né? Do Oceano Ártico, do Polo Norte, e vai até ali o que seria a Ásia Central também. Então ele é um país de proporções quase que continentais, beleza? E seguinte, a Rússia, na virada para o século XX, ou seja, na virada dos anos 1800 e pouquinho para os anos de 1900 e pouquinho, né? A Rússia, ela era um país considerado muito atrasado, né? Por quê? O apelido dela era o celeiro da Europa, porque ela vivia basicamente, né, da produção do campo, de exportar alimentos para outros países europeus. E mais, vocês já estudaram, né, no passado, lembra lá na época da Idade Média, quando vocês estudaram sobre o feudalismo, né, que tinham os senhores, os servos, né, e que existia aquele trabalho, aquele regime de trabalho que era da servidão. Pois é, na Rússia, a servidão no campo existiu até o ano de 1861, para vocês terem uma ideia, né? Então, a grande maioria da população morava no campo, né? A grande maioria da população era analfabeta, era muito pobre, né? Só que na Rússia não era só isso que era, digamos assim, atrasado. Tu tinha uma forma de governo que era a mesma desde lá o século XVI, ou seja, os anos de 1500 e pouquinho. É lá a época que o Brasil está sendo descoberto, né? Então a forma de governo era a mesma. Na Rússia governava um cara chamado Czar, ou Czar, certo? Esse Czar, ele era uma espécie de rei absolutista, né? Então ele não dividia o poder com ninguém, né? Ele eram proibidos partidos políticos, era proibida, né, a liberdade de expressão. Era o que a gente chama de uma autocracia, né? Um governo onde só alguém é a fonte de toda a autoridade. Só que no final do século XIX, ou seja, pensa ali as últimas décadas do século XIX, 1880, 1890, chegando na virada ali 1900, a Rússia foi passando por algumas transformações. Ela foi se industrializando aos poucos, né? Em algumas grandes cidades foram começando a surgir algumas fábricas. Com isso, começou a surgir um outro grupo social, que é o grupo dos trabalhadores urbanos, os chamados operários, né, destas fábricas. Bom, continuando, essa Rússia, então, ela era muito desigual.
e cada vez mais também aumentavam críticas, né, sobre a política do czar, né, autoritário, absolutista, no meio de tudo isso, beleza? Para vocês terem uma ideia, na virada já para o século XX, né, se forma um partido, né, de oposição na Rússia, o que era considerado ilegal, então era um partido clandestino. Esse partido, ele acabou juntando praticamente todo mundo que não concordava com o czar. Então tinha gente de várias ideologias políticas diferentes dentro desse partido. Tu tinha, por exemplo, liberais, sociais-democratas, socialistas, comunistas, né? De várias tendências políticas diferentes. Esse partido, ele tinha um nome meio complicado, ele se chamava Partido Operário Social Democrata Russo, né? A sigla era POSDR. E aí, tem uma outra coisa que eu quero contar para vocês. Nesse período, o fim do século XIX, ali, aqueles últimos aninhos, estava se espalhando pela Europa as ideias do socialismo, né? As ideias do socialismo defendido por um economista e filósofo chamado Karl Marx, né? Que lá em 1848 ele publica uma obra chamada O Manifesto Comunista, onde ele vai dizer que a história de toda a sociedade até hoje é a história da luta de classes. Nós sempre tivemos alguns poderosos opressores, né? E uma maioria de pessoas, então, que eram oprimidas por algum sistema. E assim o Marx vai nos dizer, olha, lá na Roma Antiga nós tínhamos os patrícios contra os plebeus, lembra? Vocês estudaram isso, né? Depois, por exemplo, na Idade Média, nós tínhamos os senhores contra os servos, né, do outro lado, sendo explorados. E agora, nessa realidade do capitalismo industrial, nós tínhamos uma nova contradição, uma nova luta de classes, para usar o termo que ele utilizava, que era a luta entre a burguesia, que era a dona das fábricas, dos meios de produção, e o proletariado, que era esse conjunto dos trabalhadores que não tinha outra alternativa a não ser viver do seu trabalho em troca de um salário, né? E aí, essas ideias socialistas, como eu falei para vocês, elas estavam se expandindo pelo mundo, né? E na Rússia elas também chegaram. E aí, dentro do partido lá, o Partido Operário Social Democrata Russo, que eu falei para vocês, tu tinha também pessoas que eram socialistas e que estavam, né, ligadas a essa ideia do projeto de Marx, né, de defender uma revolução dos trabalhadores que botasse fim no capitalismo e inaugurasse um novo mundo, então, socialista, certo? Dentro deste partido, né, e dentro dessa galera que se guiava mais pelas ideias de Marx, nós tínhamos uma pequena divisão que é legal vocês anotarem aí para vocês, né? Existiam os chamados mencheviques, que significa minoria, e existiam os chamados bolcheviques, que significam a maioria, né? Ambos eram socialistas, ambos os grupos defendiam, né, a teoria de Marx de uma revolução dos trabalhadores, mas algumas coisas se diferenciavam. Como assim, senhor? Mas tu disse que eles são todos, então, tão guiados por Marx e todos são socialistas. Que diferença que tem? Não é tudo igual? Não, não é tudo igual. Por quê? Marx dizia assim, olha, a humanidade passa por diferentes etapas, né? Nós tínhamos uma realidade feudal que aos poucos foi virando uma realidade capitalista. Aí rolou uma coisa que foi a chamada Revolução Industrial, que criou aquela sociedade, né, industrial, e essa contradição ali, né, entre burguesia e proletariado. E aí é a partir das crises do capitalismo, a partir do momento que esse capitalismo vai mostrando os seus problemas, que aí vai crescendo a consciência dos trabalhadores, e aí estes iriam se organizar e fazer uma revolução socialista. Essa é a teoria de Marx, é assim que ele defendia que as coisas estavam acontecendo e como ele acreditava que deveria acontecer politicamente falando. E aí tu tinha uma diferença que era a seguinte,
Os mencheviques, eles achavam assim, a Rússia é um país muito atrasado. Aqui nem aconteceu uma coisa parecida com uma revolução industrial ainda. A maioria dos trabalhadores, né, é analfabeto, mora no campo. Então não tem como a gente defender uma revolução de trabalhadores agora, né, para eles tomarem o poder. Nós precisamos amadurecer mais as coisas. Então os mencheviques defendiam uma ideia que a gente chama de etapista. Por que esse nome etapista? Porque eles defendiam essa concepção, essa ideia mais dividida em etapas, em degrauzinhos, né, bonitinhos. Então eles diziam assim, o que a gente tem que fazer agora, mesmo como socialistas, é defender a nossa burguesia no país. Porque nós nem temos liberdade para partidos políticos, nós nem temos liberdade de expressão, a gente nem pode, se a gente quiser, reivindicar por essas coisas. Então a gente tem que apoiar a burguesia da Rússia para que ali vá conseguindo, né, desenvolver o capitalismo industrial e também se consiga então criticar cada vez mais o czar para fazer com que ele tenha que abrir um pouco mais as coisas e não seja mais tão concentrado tudo o poder nas mãos deles. Entenderam? Essa era a concepção dos mencheviques. Por outro lado, existiam os bolcheviques. Esses pensavam diferente. Eles diziam assim: olha, Marx contou a história desse jeito, mas é porque ele estava olhando muito para a realidade lá da Inglaterra, né, onde aconteceu a Revolução Industrial há mais de 100 anos atrás. Nós não precisamos esperar que aconteça exatamente igual em todos os países, né? Os bolcheviques vão dizer assim: nós não precisamos passar de novo pelos mesmos erros dos outros países. Nós devemos defender uma revolução socialista, né, dos trabalhadores para já, para agora. Por isso nós dizemos que os bolcheviques tinham uma ideia mais revolucionária. Entenderam? Mencheviques mais etapistas, bolcheviques mais revolucionários, tá? O que acontece? Quando a Rússia chegou no século XX, a Rússia se enfiou no ano de 1905 numa guerra contra o Japão, né? E era uma guerra entre potências imperialistas. Lembra que nessa época está figurando o imperialismo? Foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, né? Essa disputa entre essas grandes potências. Aí a Rússia, o Império Russo, se envolveu numa guerra contra o Japão, disputando uma região que fica bem entre a Rússia e o Japão, no nordeste da China, que é a chamada região da Manchúria, certo? E aí, isso foi a chamada Guerra Russo-Japonesa. E a Rússia perdeu a guerra, certo? E isso acabou pegando super mal perante a população na Rússia, né? Porque a população já estava cheia de críticas, né, em relação ao governo do czar. A pobreza era muito grande. E agora a gente entrou numa guerra que nem queria entrar a população e ainda por cima perdeu, né? Então isso foi fazendo com que o ano de 1905 fosse tomado por grandes protestos, né? Inclusive, em um deles, a população chegou a se reunir na frente do Palácio de Inverno do czar para fazer uma série de reivindicações, para pedir que eles fossem ouvidos pelo czar. E o czar, o que ele fez? Ele mandou, né, então, as suas tropas abrirem fogo, atirarem na população, o que fez, né, milhares de mortos, né, naquele momento. Né? Então, esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento e ele aconteceu lá no ano de 1905, certo? No mesmo ano de 1905, houveram várias outras revoltas também, né, de militares e começou a ficar famosa um jeito das pessoas se organizarem. Como assim um jeito das pessoas se organizarem? Né? Era uma parada chamada de soviets. O que eram os soviets? Os soviets eram conselhos de trabalhadores, como se fossem uma espécie de assembleias, de reuniões, aonde eles se reuniam, né, para discutir o que eles estavam achando da situação política e para tentar juntos defenderem os seus interesses, né?
Então, imaginem, por exemplo, né, que na turma de vocês, sei lá, vocês têm alguma coisa que vocês querem reivindicar, né, vocês se reúnem para conversar entre vocês, para ver o que vocês acham, né, para ver o que vocês decidem, né, todo mundo tem direito a falar, discutir, debater, e aí depois vocês vão lá e se organizam daquela forma para tentar agir, né? Era mais ou menos assim que funcionavam os soviets, né? Com o tempo, os soviets foram ficando famosos e muitas pessoas começaram a escolher e frequentar esses soviets, se informar sobre o que está acontecendo na política nacional através desses soviets. E aí começou a acontecer soviets de camponeses, começou a acontecer soviets também até de militares, né, de soldados do exército também começaram a se organizar nestes soviets, certo? A revolta de 1905, essas várias revoltas, conseguiram obrigar com que o czar fizesse algumas concessões. Então ele foi lá e permitiu um pouco mais partidos políticos, permitiu oposição, mas foi tudo muito só da boca para fora, porque no ano seguinte a Rússia já estava praticamente do mesmo jeito, né? Tudo fechado, autoritário, como se nada tivesse acontecido antes. Mas ficou na memória da população lá a atuação dos soviets, certo? A crise continuava, a fome, né, no campo, né, também continuava, e em 1914 aconteceu um evento super importante que vocês já estudaram, que foi a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia, ela decide entrar na Primeira Guerra Mundial. Primeiro, porque vários países, em vários momentos da história, toda vez que eles têm muitas críticas dentro do país, para tentar abafar essas críticas, nada melhor do que encontrar um inimigo externo, né? Então, entrar numa guerra, né, contra outros adversários era uma estratégia do czar para conseguir ter, né, abafar um pouco as críticas dentro da Rússia, certo? E mais, a Rússia também tinha interesses econômicos, interesses imperialistas em participar da Primeira Guerra Mundial. Ela era parceira econômica de países como a Inglaterra, como a França, e não podia se comprometer, né, perdendo a parceria desses países. Então ela entra na guerra do lado deles. E mais, a Rússia também queria uma saída para o que a gente chama de saída de mar de água quente, né? Ela queria uma saída por mar rumo ao mar Mediterrâneo. Né? Um pouco ao norte do mar Mediterrâneo nós temos o Mar Negro, né? Então ela queria passar por ali para conseguir sair com as suas mercadorias direto pelo mar Mediterrâneo. Mas a Rússia não tinha outras saídas para o mar. Lá para o norte, por exemplo, né? A Rússia faz fronteira com o Oceano Ártico, né? Com o Oceano Pacífico, lá ao norte. Ela já tinha outras saídas para o mar. Sim, só que essas saídas faziam com que os seus navios tivessem que fazer caminhos muito, muito grandes para chegar ao seu destino. Então, para vender alguma coisa, por exemplo, para a França, se tu fosse fazer essa venda por navio, ia ter que ir lá, passar lá pelo Polo Norte, dar toda a volta pelos países nórdicos, né? E só para depois ir em direção à França. E mais, esses mares do norte, esses chamados mares gelados, eles também tinham muitos icebergs, eles eram muito perigosos, né? Então a Rússia tinha esse interesse imperialista de conseguir esse acesso para o Mar Negro, né, e para o Mar Mediterrâneo. E mais, né, a Rússia também queria barrar o avanço do Império Austro-Húngaro, que estava ali na região também, né, na Europa Oriental. Só que qual era o problema? A Rússia não tinha muitas condições de entrar nessa guerra, né? A Rússia, para falar a verdade, ela não tava condições ali de se manter por si mesma, né? Mas ela entra na guerra mesmo assim. E aí não tinha nem armamento para todos os soldados. Tem uma história muito louca que diz, né, por exemplo, que os soldados, né, russos nessa época, eles ficavam numa fila indiana, vários, um atrás do outro, né, e só o primeiro da frente, né, vamos supor uma fila de 10 soldados, e só o primeiro da fila que recebia uma arma. E aí na hora da batalha, ficava lá o primeiro só, né, atirando, e ficava todos os outros um pouco atrás, assim, né, não muito coladinho um do outro, é óbvio, né, mas ficava um pouco atrás, assim, em fila. Por quê? Porque o primeiro ia estar lá lutando, não tinha arma para todo mundo, aquele primeiro
muito possivelmente ia acabar morrendo, e aí quando ele morresse, era a função do próximo soldado, que estava mais para trás, né, avançar, pegar a arma do seu companheiro morto e continuar na guerra. Aí em algum momento ele ia falecer, ele ia morrer também ali, o próximo viria e assim sucessivamente. Que coisa louca, né? Então muitos soldados começam a fugir, né? Começam a desertar, outros começam a querer ler mais sobre política e queriam, né, mais se organizar entre si, começam a ter alguns motins, algumas revoltas dentro do exército e vão aumentando cada vez mais as críticas sobre o governo, nas cidades mesmo. Só que daí o que acontece, né? Em fevereiro de 1917, nós temos um evento muito importante, que é o quê? Várias revoltas acabam por derrubar o governo do czar. É o fim do governo do czar na Rússia, isso em fevereiro de 1917. Quem será que tomou o poder? Foram os mencheviques, aqueles caras que achavam que era mais importante ainda desenvolver o capitalismo industrial e aqueles caras que achavam que era melhor, né, buscar uma parceria com a burguesia, né, da Rússia naquele período. Então, os mencheviques, né, que vão tomar o poder depois da Revolução de Fevereiro, eles vão decidir permanecer na Primeira Guerra Mundial, né? Por quê? Porque eles achavam que não era o momento de perder a parceria com esses outros países capitalistas. E a Rússia ainda tinha, né, aqueles seus interesses que queriam. Então, grande parte da população continuou insatisfeita, porque estava vendo, né, as pessoas morrendo na guerra, estava, né, aquela situação de crise econômica, né, e trocou o governo, mas não trocou a atitude. E aí, cada vez mais, as pessoas começaram de novo a se organizar em torno dos soviets. E aí ficou dois lados, né? Se diz nessa época que tinha um vazio de poder. Ninguém sabia quem que tinha que obedecer direito. Porque de um lado tu tinha o governo, né, dos mencheviques, que eles vão se organizar num parlamento, que era chamada Duma. Então esse período também é chamado de República da Duma. E do outro lado, tu tinha a população que estava se reunindo e obedecendo mais o que estava sendo discutido nos soviets. Então tu tinha Duma de um lado contra soviets do outro, né? E aí isso acabou gerando um grande conflito, porque a Duma vai tentar tomar alguma atitude aí, né, para eliminar esses soviets. E a galera que estava reunida nos soviets está cada vez menos disposta a ouvir o que o governo tem para dizer, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu agradeço todo mundo que me acompanhou, né? Vocês têm mais atividades ainda, né? Vocês olhem na lista de vocês para conseguirem se inteirar direitinho, né? Eu pedi para vocês fazerem a leitura também, fazerem umas outras atividades, né? Que vocês tenham feito também as anotações de vocês durante essa nossa aula, né? E na próxima aula a gente conversa melhor para ver o que deu, né, nesse ano de 1917 na Rússia, quem é que vence esse conflito Duma versus Soviets, certo? Beijão e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!